Salmo 34, nós vamos ler o salmo todo. Mantenha a sua Bíblia aberta neste salmo. Nós vamos começar no texto que também se encontra no escrito original. Salmo 34, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor, nos acompanham. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Seja, ó Deus, misericordioso e assim fale ao nosso coração, para a tua glória, para a exaltação do teu Filho Jesus, para o bem do nosso próprio coração, em nome de Cristo. Amém. Há uma frase que os evangélicos, uma afirmação que os evangélicos costumam dizer: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E é verdade, é uma verdade bíblica.
Contudo, irmãos, essa frase Deus é bom precisa nascer em todos os momentos da vida. Muitas são as aflições do justo, versículo 19, muitas. O contexto deste salmo pode parecer um pouco estranho aqui. Davi se fingiu de doido, alguém sem equilíbrio, sem razão, na presença de Abimeleque. Vamos ver o texto de 1 Samuel, capítulo 21, abra por favor. Segura o salmo aí com o dedo e abra já 1 Samuel, capítulo 21. Davi estava fugindo de Saul. E Saul estava muito irado contra Davi, ciumento, totalmente descontrolado. Davi então tinha que fugir para um lugar, para outro, e às vezes o lugar que ele fugia era muito perigoso, porque era uma terra estranha. Se as pessoas soubessem que era Davi, o comandante do exército, certamente ele seria morto. Então ele, que era um homem muito dinâmico, às vezes usava de alguma estratégia, como é o caso aqui. Acompanhe aí, por favor, 1 Samuel 21, 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Eles lembraram de uma musiquinha. Meus irmãos, porque música grava. Você ouviu uma música lá na infância, se você ouviu com uma certa constância, até hoje você lembra daquela música. O maestro Parcival falava lá em aula, as piores músicas, infelizmente, ficarão gravadas na sua mente. Então, depois de muito tempo, eles ainda lembravam dessa música. Eles ainda lembravam. Mas alguém pode dizer, no Salmo 34, fala de Abimeleque. E aqui o nome é Aquis. A palavra Abimeleque significa meu pai é rei. Ab aí seria pai. Meleque, rei. Então, pai, rei, meu pai é rei. Às vezes não tem o verbo ser no hebraico, então você meio que coloca assim, meu pai é rei. Então era mais um título, Abimeleque. Tudo indica que aqui é Aquis. Então, às vezes você vai encontrar na Bíblia o seguinte, ele chamava tal. Aí em outro texto, o nome dele era esse, mas é mais o título da pessoa. Então, Aquis é o Abimeleque. 12. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, era sábio e prudente. E teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Vamos parar aqui, ele não confiava em Deus, por que ele teve muito medo? Meus irmãos, ele era homem. Nós lemos hoje aqui, na aula dos adolescentes, e me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quer dizer, mas o temor vem. É claro que, diante de uma notícia assim, diante de uma perseguição, vem aquele medo. E este medo é algo até natural para trazer segurança. Porque é claro que, diante de um perigo, a gente precisa ter medo. Porque esse medo vai servir de uma proteção, de uma certa segurança. Eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar. Que bom que você tem esse medo. Então, Davi, ele sentiu muito medo, é claro, ele estava nessa situação aqui, poderiam matar ele. 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postes das portas e deixava correr saliva pela barba. Que situação! Mas ele tinha que esconder a sua identidade. Então as pessoas não reconheciam mais Davi como aquele comandante, aquele general.
ele estava aqui se fingindo de doido. Meus irmãos, em algum contexto de guerra, nós precisamos agir assim com essa esperteza que Davi teve aqui. Essa dinâmica, essa astúcia para não morrer. Então ele se fingiu aqui de doido, que situação difícil. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxesses a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Ele escapou. Entre, por favor, comigo no capítulo 22 aí de 1 Samuel. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Olha de onde ele sai, se fingindo de doido, babando, caindo, vai para uma caverna agora. A famosa caverna de Adulão. Aí você pensa, quem sabe, gente boa, gente forte, que pode aparecer ali e ajudar ele. Vamos ver. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha o 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens. Aí você pensa, que bom, calma, que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens. Esse é o verdadeiro líder. Ele mesmo está sendo perseguido aqui, ali, agora está numa caverna, caverna de Adulão, e quem se aproxima dele? Gente endividada, amargurada de espírito, gente que está em aperto, sendo que ele mesmo estava. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Na quinta-feira, ele ia morrer na sexta, crucificado, ele seria traído, torturado, e na quinta ele chama os discípulos, consola os discípulos, ajuda e ora por eles. Meus irmãos, às vezes nós pensamos assim, eu não estou bem. Aí aparece uma pessoa que está mal. Deus dá uma força que a gente não tem para poder ministrar aquela pessoa. Mas a gente não pode pensar, eu não estou bem, também não quero ver ninguém, não quero ajudar ninguém, eu também não estou bem. Davi, ele liderou este grupo aqui, todo difícil. O outro apertado, o outro endividado, o outro amargurado de espírito. E é este grupo que vai até Davi. Diz aí o texto, ele se fez chefe deles, uns 400 homens. Até aqui, vamos voltar para o Salmo. Tem um livro muito interessante de liderança. Já citei muito esse livro, o reverendo Jorge Caneiras, que falava para a gente ler, muito bom. E ele falava o seguinte: se você quer crescer na liderança, e ele ele treina líderes no mundo todo, John Maxwell. Ele fala o seguinte: se você quer crescer em liderança, lidere trabalhos voluntários, onde as pessoas não são obrigadas a fazer o que você está falando. No sentido assim, ela não vai perder o emprego, ela não está sendo paga por aquilo. Porque numa empresa, relativamente, é um pouco mais fácil, porque você consegue obrigar a pessoa, se ela não faz, ela é demitida, então ela tem que obedecer. Agora, em trabalho voluntário, desse tipo aqui de Davi, imagina como que ele lidera este grupo, ele mesmo sendo perseguido, outro endividado, outro amargurado. Que situação, mas meu irmão, Deus era Deus na vida de Davi. E você vê que nessa situação, agora com o contexto em mente, por isso que é muito bom o sermão, colocar o contexto no começo já do sermão, para a pessoa saber o que está acontecendo ali. Olha 34:1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mesmo nessa situação, Davi está dizendo o seguinte: eu louvarei a Deus em qualquer situação e para sempre. Deus é bom. É uma verdade que ele coloca acima de qualquer circunstância da vida dele.
provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meus irmãos, esse método de Davi, alguém pode dizer ele foi esperto, etc., mas, amados irmãos, foi Deus que protegeu, não é? Certamente não foi tão esperto assim o suficiente a ponto de atribuirmos a isso a vida dele preservada. Certamente é Deus que preservou a vida dele nesses territórios inimigos que ele ia, às vezes fugindo de Saul, às vezes lá no contexto dos filisteus. Às vezes Saul aproximava, cercava ele, de repente alguma coisa atrás acontecia e Saul tinha que ir embora. Ele ia cair nas garras de Saul. No Salmo 3 ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E um deles, sabe quem era? Absalão, o próprio filho dele. E aqui ele diz: o Senhor é bom. Em outro salmo, Davi diz: o Senhor tem me ajudado em todas essas perseguições e tribulações que eu tenho experimentado desde a minha mocidade. Deus é bom. E os adoradores exultam neste fundamento. Olha aí, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, Paulo e Silas tinham apanhado naquela praça, publicamente ali. Era uma vergonha aquilo. Eles estavam presos. Mas diz o texto de Atos, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Será que os nossos lábios ficam fechados na tribulação, na perseguição, no aperto? Eu já paro de louvar a Deus, eu já paro de agradecer a Deus, eu já paro de tratar bem as pessoas, eu mudo. Será que eu sou uma pessoa tão inconstante que os outros não sabem? Primeiro vamos ver como que ele está hoje, depois a gente fala bom dia. Uma pessoa assim que parece difícil de lidar, os outros criam uma certa distância, um humor que oscila. Não, Davi está dizendo assim: eu vou louvar a Deus em todo o tempo, eu vou louvar a Deus para sempre. Portanto, nunca fique em casa no domingo, não importa o que aconteça. Venha adorar o seu Deus aqui no domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de adoração. Chegue na igreja com vontade, com alegria, com gratidão no coração. Está cansado? Venha. Venha. Está que nem esses homens aqui de Davi, endividado, apertado, amargurado. Venha assim mesmo. E peça para Deus ajustar o seu coração e trabalhar no seu coração, porque Deus age de uma forma muito especial e profunda no ajuntamento do povo de Deus. Os adoradores exultam neste fundamento, a minha alma vai se gloriar em Deus, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Deus é bom e os adoradores exultam neste fundamento. Segundo, Deus é bom e essa verdade precisa ser compartilhada. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele chama os outros. Se você lê este salmo todo, observando este aspecto, você destaca que várias vezes Davi está chamando a atenção das pessoas naquele sentido assim: observe o que Deus está fazendo na minha vida e pode fazer na sua também. Engrandecei o Senhor comigo, venha, vamos adorar. Eu busquei o Senhor, Ele me livrou. Olha você também para Ele, busca você também o Senhor. Por isso que no 8, o 8 é o centro do Salmo, é o ponto alto do Salmo, tudo está ligando assim nesse versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Esse provai experimenta e você vai ver que Ele é bom. Segue este caminho e você vai ter essa mesma experiência que eu estou tendo. Nascerá no seu coração essa mesma exultação
esse desejo de adorar, de louvar, de servir, de testemunhar, experimenta para ver. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem um cântico bonito antigo, do Vencedores por Cristo, se eu não me engano. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Agora, irmãos, nós precisamos ter essa experiência com Deus para falar para os outros também. Deus é bom. Deus é bom. Nós não podemos viver sem Deus. Podemos viver sem qualquer outra coisa dessa vida. Agora, sem Deus, meus irmãos, nós não podemos continuar. Você tem provado a bondade de Deus na sua vida? Você tem olhos para ver esta bondade? O Salmo 23, e aquele cântico Fidelidade de Deus, é baseado nele. No finalzinho do Salmo 23, Davi diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse me seguirão, às vezes é usado até a palavra, é usado até em contexto de perseguição, alguém que está perseguindo, correndo perto, atrás, colado. Por isso que diz, bondade e misericórdia sempre me seguirão, sempre estarão ali atrás, correndo. É como se Davi estivesse dizendo, Ele vai derramar bondade, Ele vai derramar misericórdia, sempre na minha vida. Não importa o que aconteça. Se Saul quer me matar, se os filisteus estão se organizando, se o meu próprio filho está se levantando contra mim, meu coração está despedaçado, eu sei que a bondade, a misericórdia de Deus nunca falharão na minha vida. O cristão precisa ter essa certeza no seu coração. Prova e você verá que o Senhor é bom. Vai ficar feliz. Porque bem-aventurado o homem que nele se refugia. Terceiro, Deus é bom, sabe por quê? Ele ouve a nossa oração. Naquele momento de aperto, de angústia, Davi corre para Deus e diz, Deus me ajuda, Deus o que eu tenho que fazer? Deus me socorre. E Deus sempre está ali pronto para socorrer o seu servo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. É medo que invade, ansiedade, perturbação, frustração, esgotamento. E Deus vai até Davi para tratar o coração dele. Meus irmãos, nós temos que orar para Deus tratar o nosso coração. Vem, Senhor, e trata aqui dentro. Mexe com o meu coração. Tem muita ferida, tem muito medo, tem muita ansiedade, tem muita confusão. Senhor, visita a minha alma. O salmista diz, por que está abatida, ó minha alma? Alguém pode dizer, mas como que a pessoa está conversando com ela mesma? Amados irmãos, essa introspecção acontece muito no livro dos Salmos. Por que estás abatida, ó minha alma? O salmista está dizendo o seguinte, por que eu estou assim? Como é importante parar e fazer um autoexame. Por que eu estou triste? E também por que eu estou tão feliz com isso? O que rouba a minha alegria, a minha paz? O que está acontecendo? Olha só, Ele me livrou de todos os meus temores. Essa experiência, essa vida de oração aqui, frutífera, faz com que Davi diga o seguinte no versículo 5, olha para Deus, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, vocês não serão envergonhados. Vocês não serão arruinados. Eu estava tão aflito, eu clamei a Deus e Ele me ouviu, Ele me livrou, Ele desfez as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Perceberam que não está no plural aí?
Normalmente é citado no plural. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. É verdade que os anjos do Senhor estão a serviço do povo de Deus, mas aí está no singular. O anjo do Senhor, aquele que acompanhava Israel e acompanha o povo de Deus. O mensageiro do Senhor, o enviado do Senhor, olha só, ele se acampa ao redor. Amados irmãos, o povo de Deus tem que ter essa segurança que Deus está ao redor. Como se fosse uma proteção, um escudo de todos os lados. O Senhor nos protege. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É tanta confusão, é tanta notícia que na verdade aquilo nem é cultura, é só desgraça, é uma desgraça em cima da outra. A pessoa começa a ficar até depressiva, começa a ficar mal, começa a ficar até desesperada, com medo de sair na rua. Tanta coisa, vendo aquilo. Se ela não meditar na palavra de Deus, vai ficar nesse desespero, nesse descontrole. Tome cuidado. Seja prudente. Mas confie acima de tudo no Senhor. Ele nos livra. Olha só o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Versículo 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Agora, se você não tem vida de oração, você não sabe o que Davi está falando aqui. Se você não tem buscado a Deus na oração, talvez esteja achando bonito, interessante o que Davi está colocando aqui, mas não tem a mesma experiência de Davi. E eu espero que você que não está tendo uma vida de oração, ouça isso e diga para Deus: Deus, eu quero ter uma experiência como esta. Eu quero experimentar a tua bondade. Deus, eu quero ver o livramento. Deus, eu quero te louvar com alegria. Deus, eu quero te buscar. Deus, eu quero ser acolhido pelo Senhor. Eu quero experimentar o teu livramento, a tua graça, o teu socorro, a tua alegria diariamente, constantemente. Clama na tribulação. Clamou este aflito. Às vezes a gente pensa assim, não, vou esperar ficar assim mais calmo, não ficar tão aflito assim para orar. Não, irmão, você está aflito, é a oração que vai tirar essa aflição. Clamou este aflito. Não estou bem para orar. Então é justamente da oração que você precisa. Clamou este aflito, esse coração aqui estava todo aflito, angustiado, inseguro. Este coração, este tipo de coração, clamou a Deus. E o Senhor ouviu. Deus ouve a nossa oração. Deus é bom, Ele protege, livra, socorre. Acampa o seu anjo, especialmente o Senhor Jesus. Versículo 7. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Livra o carro de uma batida. Livra um homem mau que está olhando o seu filho ali, de repente você pega o seu filho e leva ele para outro lugar, aquela pessoa vai embora. Alguém que de repente para você para perguntar alguma coisa e você é liberto de alguma coisa que poderia acontecer depois. Pode ser um anjo do Senhor isso. A vida cristã é sim uma vida sobrenatural. O problema, irmão, é quando a gente vive sempre numa esfera e começa a ver coisa que não existe, mas não podemos cair num extremo assim do ceticismo, não acredita em nada. É claro que tem anjos servindo o povo de Deus, livrando, cercando ali no seu carro, e de repente é alguém que some. Isso pode acontecer. Naquele livro em que o missionário carregava a Bíblia dentro do seu carro, e aí o policial lá naquele país comunista parou ele
abre o carro. Ele abriu, estava cheio de Bíblia dentro. E aí o policial falou assim para ele, olha, pode ir, mas vai rápido, senão, acho que era tomate lá, os tomates podem estragar. Ao invés de ver Bíblia, ele viu o quê? Tomate. Será que é verdade isso? Está escrito lá no livro, foi um homem de Deus que escreveu. Nós acreditamos, irmãos, que Deus faz essas coisas. Que Deus opera sem livramento. Que Deus pode fazer algo e a gente nem entende como aconteceu aquilo, mas Deus abriu porta, Deus desembaraçou, Deus ajudou, Deus livrou. Quanto livramento já aconteceu na nossa vida, e a gente nem sabe. A gente nem sabe. Ele livra do medo, Deus está perto. E a ideia de perto é Deus está encostado. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Davi está dizendo aqui o seguinte, Deus ajuda, Deus está perto, Deus socorre, Deus livra, mas seja humilde. Porque só quem é humilde pede ajuda. Quem não é humilde acha que dá conta. Não, eu dou conta, eu já domino isso aqui. Já fiz várias vezes. Quem é humilde ainda conta sempre com Deus. Cuidado com o coração. Deus é bom, Ele protege, Ele livra. Mas aquele que tem um coração quebrantado, o espírito oprimido. Deus é bom. Seu amor precisa ser experimentado. Provai, experimenta. Deus é bom, nada nos faltará. Versículo 9 e 10. Nada falta aos que o temem. Observem os imperativos do texto. Contemplai-o. E agora ele diz, temei o Senhor. Você que é santo, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, tema a Deus, porque nada faltará na sua vida. A gente pode achar que falta, mas do que Deus tem para nós, as nossas reais necessidades, Deus irá cuidar de nós, Davi está dizendo. Nada falta aos que o temem. O salmista do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em que área, Davi? Em todas. Nada faltará. Se você teme a Deus, se você é uma pessoa de oração, se você confia em Deus, nada falta aos que o temem. Os leões, os leõezinhos aqui, versículo 10, podem passar necessidade, fome, por causa das circunstâncias em que eles estão, dificuldades, mas até eles são alimentados por Deus, mas em alguma circunstância pode ter lá uma dificuldade. O salmista está dizendo o seguinte, não pense que Deus não irá cuidar de você como se você fosse qualquer animal. Se até dos passarinhos, Jesus diz, Deus está cuidando, quanto mais de você que é filho de Deus. Se alguém diz assim, olha, eu acho que aquela criança está com fome, eu acho que aquela criança precisava de remédio e não está recebendo remédio. Nós estamos questionando a autoridade, a capacidade, a atenção dos pais daquela criança. Se você está dizendo o seguinte, aquela criança acho que não é bem cuidada, está ofendendo os pais. Da mesma forma, meus irmãos, e até mais intenso ainda, se nós pensarmos o seguinte, será que eu realmente vou ter o que eu preciso? Será que realmente não vai faltar nada mesmo? Nós estamos duvidando de quem? Do Senhor. Deus não quer um povo que duvida da providência dele. Aos que buscam o Senhor, versículo 10, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos, quem acompanha o mercado aí, economia, ações, sabe que é tudo uma loucura. É um sobe e desce.
As pessoas estão preocupadas, é o dólar subindo, é não sei o que acontecendo, é um desespero. A gente precisa parar e pensar na palavra de Deus. Nada falta aos que o temem. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quem está escrevendo este salmo não é alguém que está no palácio, dormindo lá tranquilo, escrevendo assim o salmo, como se estivesse numa rede, está escrevendo assim. É alguém que está sendo perseguido, quase morre numa situação, quase morre em outra, vai para uma caverna, parece gente de tudo quanto é problema lá para ele diz, nenhum bem me faltará, porque Deus cuida da minha vida. Mas essa convicção é para o santo. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, eu quero que você também tenha essa experiência. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer realmente viver bem? Você quer ser feliz? Você quer estar melhor? Primeiro, guarda a língua. Coloca essa língua aí, muito grande, para dentro. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, eu quero experimentar a paz com Deus, estou falando mal de todo mundo, estou criticando, sou uma pessoa que só sabe criticar, e é uma pessoa pesada, negativa. Como que essa pessoa vai ter paz? Falando mal do outro, aparta-te do mal. Então tira sujeira de internet, conversa ilícita, tira isso da sua vida. Tira a prática de maldade, coisas perversas, pratica o que é bom, procura a paz. Seja um pacificador, porque gente briguenta já tem aos montes aí nesse mundo. Seja uma pessoa pacificadora nessa vida. Empenha-te por alcançá-la. Você quer viver melhor? Cuidado com a língua, cuidado com o olho, cuidado onde está colocando o pé. Toma cuidado. Deus é bom. A sua atenção está para o seu povo. Olha só, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem tem filho e vai no parque lotado, não pode tirar o olho do filho. Está sempre fixo ali, acompanhando. Da mesma forma, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ficam sobre os justos. Deus está nos acompanhando, isso é ótimo. Deus então fica olhando, sim, isso é ótimo. Se você está vivendo para Ele, está buscando uma vida santa, não tem o que vergonhar, Ele pode ver tudo na sua vida. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, veja, os olhos. Segundo, os ouvidos. Veja essas metáforas. Abertos ao seu clamor. Deus se inclina, Ele põe o ouvido, fala, meu filho. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Pratica o mal? O rosto do Senhor está contra, é contrário. Ele vai extirpar da terra. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Nenhuma oração é abandonada, esquecida, desprezada. Deus está perto. Deus é bom. Sua fidelidade cumpre as promessas. Muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor de todas o livra. E agora nós temos uma promessa messiânica. Ou seja, sobre Jesus, o Messias. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Se você observar, sua Bíblia tem referência cruzada, João 19:36, aponta para Jesus. O seu osso não foi quebrado lá quando ele foi crucificado, ele já estava morto. Muitas aflições, como diz o versículo 19. E nós temos a profecia aqui, que também aparece lá em Êxodo, no Cordeiro, que nenhum osso foi quebrado. Aquele justo, afligido, foi guardado nesse sentido pelo Senhor. Davi confia na justiça de Deus. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Deixa Deus agir. Coloca nas mãos de Deus. Ele não está
tomando a vingança para si e colocando a efeito. Não. Deixa o Senhor cuidar dos meus inimigos, que na verdade também são inimigos dele. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Deus é bom, sua justiça é perfeita e estamos seguros nele. Deus é o nosso resgatador. Deus resgata a alma dos seus servos. Os que confiam nele, nenhum será condenado. Exatamente o que Paulo fala em termos da salvação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amado irmão, viva com o Senhor. Entregue a sua vida de uma vez por todas e completamente a Jesus. Entrega tudo. Senhor, agora o meu coração é teu para sempre. Eu vou te louvar para sempre. Eu vou te buscar mais do que eu tenho feito. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero guardar a minha língua. Senhor, eu quero colocar um freio nos meus lábios. Senhor, eu quero parar com essa prática aqui pecaminosa. Eu quero praticar o que é bom, o que te agrada. Senhor, coloca o teu anjo para me proteger. Senhor, me livra, me guarda. Obrigado porque o Senhor me ouve. Deus jamais abandona os seus filhos, porque Ele é um Pai perfeito. Nós podemos, através da obra de Jesus e pelo Espírito Santo, chamar Deus de Pai. Se Ele é nosso Pai, e Ele é, certamente Ele vai cuidar bem da nossa vida. Louvado seja Deus. Amém. Feche seus olhos. Pense um pouco na sua vida, como você está, como você se sente, o que precisa melhorar na sua caminhada com Deus. Jesus tem toda a autoridade, Ele disse, eu estou presente, eu estou com vocês. Peça para o Senhor tirar o medo, a ansiedade, a insegurança, a fraqueza. Declara que a sua confiança está no Senhor. Fala isso para Ele. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e queremos fazer isso em todo o tempo e para sempre. Nós buscamos o Senhor. Nós clamamos. E o Senhor estendeu a mão. Como diz aquele hino maravilhoso, quando Jesus estendeu a sua mão. Nós éramos pobres, perdidos, o Senhor estendeu a mão. Nós somos teus, Senhor. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Alivia, Senhor, o coração atribulado, agitado, perturbado, Senhor, alivia. Concede-nos a paz. Tem misericórdia, Deus, das nossas fraquezas. Ajuda-nos a descansarmos no Senhor. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Que nós possamos esperar no Senhor de todo o nosso coração. E obrigado porque em Cristo nós temos a plena segurança. Que nós não somos mais escravos deste mundo, deste esquema satânico. Nós somos agora do Senhor, nós somos o povo do Senhor. Nós somos os filhos do Senhor. Nós somos teus, Pai. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, os nossos lábios. Guarda, Senhor, os nossos pés. Guarda, Senhor, a nossa mente, as ideias, os pensamentos. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa vida para que possamos viver na luz da Tua presença. E obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós
em nome do Senhor Jesus. Amém.